Ela nasceu em setembro de 2008, eu estava com 36 anos. Um bebê anjo, uma menina linda, maravilhosa. Eu falo que ela é o ar que eu respiro. As duas são, mas ela veio primeiro, né? E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu estava super feliz, realizada, satisfeita. A Carolina era aquele bebê de filme, de sonho. Nunca dormia fácil, não chorava, não teve cólica, não sabia quando tinha nascido dente. Ela era um bebê anjo. Só que aí eu comecei a olhar para ela e dizer, mas ela vai ficar sozinha? Ela é filha de pais mais velhos. E quando você é mais velho, via de regra, todo o teu entorno tende a ser mais velho. Então, no meu caso, diferente da Ivete Sangalo, eu brinco que eu e ela, a gente foi mãe aos 45 do segundo tempo, o pai no cenário dela é mais novo, no meu caso não. Então, a Carolina ser mais velha era dentro do universo que os irmãos já eram adultos, que as tias eram mais velhas, que os avós eram mais velhos. E aquilo começou a me pegar muito, porque eu olhava e dizia, minha filha vai ser muito sozinha, e ser mãe é muito bom. Então, não é que eu pensei em ter um segundo filho porque eu queria dar um irmão, eu queria antes ter um filho, mas eu queria unir o útil ao agradável. Quando eu virei pro meu marido e falei, então, acho que eu quero mais um. Aí ele falou, como assim? O quê? Foi muito difícil. E eu entendi o lado dele. Ele tinha 4 com a Carolina. Nossa. E ele iria para um 5º filho. E nesse processo foram quase 2 anos de discussão, de debates, até um dia que eu cheguei para ele e falei, olha, eu quero, você não quer, não existe um meio termo. Não é que eu não quero, isso é uma responsabilidade, eu vou ser um pai muito velho, eu tenho receio, pode ser uma insanidade. Falei, o que for para ser, vai ser, vamos ao menos tentar. Que determinação, né, gente? Vamos dar um passo. E poder porque... de convencimento. Ela tem. Advogada, Ela né, estava Brasil? focada. Eu não sei se é Ela poder de estava convencimento ou se focada. ele queria se livrar de mim, como ele fala. Você assim. tem. Não, mas eu duas falei para ele, falei, olha, vezes. isso aqui vai ser um desgaste eterno. Aí sim, não. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo para frente. Vamos procurar um médico, porque isso não fazia parte do meu universo, para entender como é que funciona a fertilização, como é que a gente poderia fazer. Essa altura eu tinha 40 anos, ele tinha 56 anos, eu acho, 55. Talvez o médico diga, esquece, você não vai conseguir nunca. O médico que eu fui procurar é uma pessoa extraordinária. Coincidentemente, eu já era amiga da mulher dele sem saber. Eles são pessoas muito especiais, eu não consigo pensar na Luísa, que é minha segunda filha, sem pensar nos dois, por uma série de razões que não dá para resumir aqui. Mas o fato é que nós fomos conversar com ele. E ele foi uma pessoa muito humana. Sabe essa coisa do médico te receber, te entender? Não era um médico vendendo um procedimento numa clínica. Era um médico nos ouvindo. Tanto que ele nos recebeu num sábado, de manhã, por um café. E num dado momento, ele também mais velho, ele olhou para o mar e falou, eu te entendo. É muito difícil a decisão de bancar uma nova gravidez dela e pensar em um novo filho a essa altura. Mas ela quer muito. E eu acho que pode ser bom. Vamos ver o que acontece. Imaginem que eu comecei um processo de fertilização aos 40 anos. Estatisticamente, tinha tudo para não dar certo. E quanto mais o tempo passava, menores Mais eram as difícil, chances de eu conseguir engravidar. Você não tinha óvulos congelados? Não, porque eu nunca tinha pensado a respeito. E tá aí uma das coisas que eu me arrependo, porque nesse período que a gente ficou, vamos ter, não vamos ter, eu poderia ter me antecipado, mas... Agora é a hora de olhar para a câmera e dizer, mães, pensem mulheres de a 30 respeito. anos. Pensem a respeito. Por quê? Porque a idade da mulher está diretamente ligada à qualidade dos óvulos. No meu caso, como era um processo que ele precisava ser, nós dois precisamos querer, jamais me passou pela cabeça impor uma gestação, ou se eu pudesse engravidar sem querer e sem contar. Porque eu queria um filho desejado pelos dois, e não simplesmente vou engravidar e depois a gente resolve. Quando eu fui pensar, eu já tinha 40 anos. E aí, eu nem lembro mais em termos de estatística, eu lembro só que foram 13 FIVs, na verdade não 13 inteiras, mas foram 13 estímulos e coletas. Óbvio que eu fazia, coletava, tentava gerar embriões perfeitos, parava no meio do caminho, respirava, dava um tempo. Nesse meio tempo eu me metia a fazer uma especialização, uma pós-graduação na GV. Meu marido brigou comigo, você é louca, você está tentando engravidar, fazendo uma pós na GV, mas talvez aquilo tenha sido para eu manter a minha sanidade mental, para minha vida não girar só em torno da coisa que eu mais queria. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a clínica tomar uma injeção na barriga, eu desmaiei.
eu terminei o processo, eu ia para o banheiro da GV com um isopor e me aplicava, porque tinha horário e dia certo, e eu mesma me aplicava. Então, mães, de novo, no começo parece muito pior do que é, dá para encarar. Não é fácil, não é simples, mas ninguém disse que ia ser simples. Aos 44 anos, eu sei que a minha chance de engravidar àquela altura era perto de 1%. E de levar uma gravidez ao fim era de 0,5%. Era a minha última tentativa, era meu último embrião. E eu lembro que eu estava indo para a faculdade, para a GV, eu liguei para minha irmã aos prantos e falei, eu nem sei se eu vou fazer a transferência. Não sei o tanto que vocês estão familiarizados, mas depois vocês podem perguntar. Porque se até agora não deu certo? E ela falou, você já chegou até aqui, vai e faz. Eu acho que eu estava querendo não me frustrar de novo, do tipo desistir. E eu fui. E eu engravidei da Luísa, que nasceu de 40 semanas, perfeita, linda, saudável, e tive uma gestação maravilhosa. E eu não consigo descrever a alegria que foi conseguir engravidar e conseguir levar essa gravidez adiante. Óbvio que eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha medo de toda hora dar algum problema. Tanto que no meio do caminho eu lembro que eu tive um sangramento e eu quase entrei em parafuso. Mas para vocês terem uma ideia do medo que eu tinha, eu só contei para a Carolina que eu estava grávida e que ela teria um irmão, no caso uma irmã, quando eu estava com quase 6 meses de gravidez. De tamanho medo que eu tinha de ter que dizer agora estou, agora não estou mais.